noite a todos e todas. Quero começar dizendo que eu estou feliz de estar aqui hoje nessa mesa. Tirando o professor Zilli, todos os outros componentes da mesa já trabalhamos em algum momento, já dividimos mesa ou já participamos de alguma discussão, então eu quero dizer que eu estou me sentindo em casa, mas pretendo não pôr os pés na mesinha de centro, então vou tentar aqui me manter dentro do tempo, dentro do tempo que a Dani está cronometrando, para evitar que ela levante e tire o microfone da minha mão à força. Para que isso não aconteça, que está sendo filmado, inclusive, eu vou boicotar minha própria apresentação e pular alguns slides aqui no começo, então vocês, por favor, não reparem. Mas o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje sobre o genocídio armênio é uma síntese do que está publicado no livro, que está ali do lado da banquinha. O título da apresentação é o mesmo título do capítulo do livro, Massacre, Deportações e Expropriação. E de modo que eu não estou afim, também não tenho pretensão nem tempo de descobrir a América, inventar a roda ou fazer qualquer tipo de outra exposição megalomaníaca e que fuja um pouco do escopo dessa comunicação. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero começar pelo final, que é dando uma proposta, de fato o que eu penso sobre o genocídio armênio. E ao final da apresentação a gente vai ver se essa proposta minha se sustenta ou não. Tomara que sim, mas vamos tentar chegar lá. A minha proposta é a seguinte, é entender o genocídio armênio como uma tentativa do Império Otomano de se reerguer após quase um século de crise política, econômica e social. Ou seja, o genocídio armênio como uma tentativa desse império que estava em fragmentação de continuar de pé e não terminar, o país não acabar. Para que isso acontecesse, cerca de entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas foram mortos, armênios, principalmente, mas também outras minorias, o que daria mais ou menos entre 50% e 75% da população armênia otomana. Ou seja, a maior parte da população armênia foi morta nesse genocídio. Aqui eu trago um conceito de genocídio para diferenciar do conceito jurídico da Convenção da ONU. Para mim, no meu entendimento, lógico que balizado em alguns autores, é um evento não aleatório, ou seja, é um evento sistemático, acontece porque foi planejado para acontecer daquela forma, fruto da intenção de governo. A intenção é importante porque genocídio não acontece por acaso. Governo, Estado ou instituição organizada, por exemplo, partidos políticos, em exterminar um grupo. Então o genocídio é intencional. Não existe genocídio sem querer. E, na minha opinião, também o perpetrador, ou seja, quem comete o genocídio, é aquele que tem o dever ético, moral e jurídico de defender o grupo-alvo, mas não faz, e além de não fazer, o extermina. Então, sempre um genocídio é causado por quem tem o dever de proteger aquele grupo que está sendo exterminado. Isso é importante manter em mente. Aqui é a parte que eu falei que eu vou boicotar, o professor Waldman não vai gostar, porque eu vou pular os mapas, mas é para mostrar que um pouco da migração, a origem dos povos turcos que saíram ali da região da Mongólia, norte da China, ali também um pouco perto da fronteira das muralhas, e vieram caminhando para dentro da Ásia Central até chegar na Anatólia, que é a região da Turquia atual. Então, pularia essa parte. Do século XI, mais ou menos, eles começaram esse processo e encontraram lá uma série de povos que já estavam na região, inclusive os armênios, que estavam lá desde 2.500 anos atrás e eram cristãos, desde o ano 301, o cristianismo como religião oficial de Estado, do Estado armênio. Em contrapartida, que esses turcomanos, esses povos turcos que deram origem ao que a gente entende hoje como povo turco, foi islamizado no contato com os árabes. Então, aí já colocando uma dicotomia. Essa região passou por uma série de impérios, uma série de conquistas, houve uma fragmentação no século XIII, em 1299, o sultanato Osmanli, que era dessa região aqui, que vocês conseguem ver com o mouse, unificou os outros sultanatos no que a gente chama de Império Otomano. Então, quando o Império Otomano ele é constituído, essa foi a maior dimensão que ele alcançou, ou seja, proporções vastas de 3 continentes, muitos e muitos povos começaram a ver como minoria dentro do Império Otomano, inclusive um deles, os armênios. A questão é, aqui eu vou pular para não estourar o tempo, a partir do século XVII, principalmente do século XIX, o Império Otomano começa a enxergar o seu final.
esse império entra em crise, junto com vários outros impérios do mundo. Muito em função do alto gasto para se manter tropas em todas as regiões do império, em todas essas fronteiras, para sustentar essas tropas, para que o império não caísse, não se perdesse. Então, há uma crise política, econômica e social no império muito forte. Alta inflacionária, alta do preço de alimentos e por aí vai. Há uma influência russa muito importante nos Balcãs, a região da Grécia, Bulgária, Romênia, Bósnia, enfim, todos aqueles países, que essa região era o centro, era o cérebro do Império Otomano. E essa região começa a entrar num processo de esfacelamento, de se desgarrar do Império. Isso causa um sentimento de crise muito grande na população otomana daquele período. Há uma tentativa de reforma aqui entre 1839 e 1876, que é o Tanzimat, que era uma tentativa de uma ideologia otomana, ou seja, nós todos somos otomanos. Eu sou turco otomano, você é armênio otomano, você é judeu otomano, você é sérvio otomano, mas todos nós somos otomanos. Fazemos parte de um país só, de uma nação só, e por isso temos que continuar firmes e fortes nesse sentido. Não há espaço para nacionalismos étnicos. Uma tentativa do Império não ruir, se fortalecendo nesse sentimento do otomanismo. Só que isso não funciona. Esse Tanzimat ele não tem sucesso. E os Balcãs, como eu disse, essa região aqui, a região mais importante do Império Otomano, o cérebro do Império, começa a se esfacelar, começa a se separar. Isso causa um sentimento de crise muito grande no Império. Não só no governante do Império, mas também em todos os seus súditos. Eis que surge esse simpático rapaz de bigode, Sultão Abdulhamid II, que reinou entre 1876 e 1909. Ele foi o responsável por assumir o império desse jeito, um império em crise econômica, política e social. Então pensem o que é na cabeça desse sujeito assumir a pátria de seus ancestrais e logo, na vez dele, o império está ruindo. Então isso causou nesse sultão um sentimento muito forte de reação. Temos que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. E ele começa a pôr a culpa nos cristãos. São os cristãos europeus que estão influenciando o nosso território para que eles se esfacelem, para que esses europeus consigam entrar aqui. E são os cristãos de dentro do Império Otomano que estão apoiando esses estrangeiros, apoiando a Europa. Então, cria-se um sentimento de nós somos um, eles são outros. A polarização. Mesmo assim, um europeu era o principal aliado do Império Otomano, o Império Alemão. Foram os alemães que treinaram os militares otomanos, que venderam armas, e o Deutsche Bank era o responsável pelas finanças do Banco Otomano. Como eu disse aqui no segundo ponto, como vocês podem ver, Abdulhamid, em resposta a essa crise que para ele era provocada pela Europa e pelos cristãos, ele valoriza essa pertença muçulmana. Nós todos somos muçulmanos contra os infiéis que estão querendo que nosso império se desfaça. Nesse sentido, ele começa uma série de massacres, chamados de massacres hamidianos, entre mais ou menos 1894 e 98, que extermina mais ou menos 200 mil armênios. Atenção, isso ainda não é o genocídio armênio. Isso é tido como a antessala, o ensaio do genocídio. Ele promove esse genocídio uma tentativa de evitar que os armênios entrassem em um processo de independência, assim como os Balcãs estavam. Porque, se a gente voltar no mapa aqui, os Balcãs emancipados, essa região aqui do Império cai. Se os armênios fizessem o mesmo, os armênios estavam nessa região aqui. Ou seja, ia sobrar para o Império Otomano apenas essa pequena parte central. Então, foi um genocídio, melhor dizendo, foi um massacre preventivo, ainda que não houvesse grande perigo da população armênia se revoltar nesse final do século XIX. Aí duas fotos muito ruins pela idade, aqui vocês não vão conseguir ver, mas são crianças mortas na cidade de Erzurum, e aqui uma vala comum, né, todos de armênios. E isso repercute muito mal contra esse sultão na Europa. Aqui são 4 capas de revistas europeias, 2 francesas, 2 italianas, mostrando os massacres de cristãos no Império Otomano. Aqui na primeira foto tem a morte abraçando o sultão Abdulhamid e o seu nome escrito a sangue pingando. É lógico que a Europa aproveitava disso para fazer um discurso orientalista, um discurso preconceituoso e imperialista, por que não, em cima do Império Otomano. Isso repercute tão mal, a Europa pressiona ainda mais o sultão e dá força para um movimento dentro da Turquia nascer, um movimento oposicionista ao sultão, que é um movimento chamado dos jovens turcos, né? Inundados por uma onda liberal
oriunda da Europa. Esses senhores, esses jovens turcos, eles estudavam em universidades europeias e eles propõem modernizar o império, tornar o império laico, tornar um império multiétnico novamente. Não só são para os muçulmanos, mas também para as outras minorias. E isso recebe apoio quase que imediato das minorias que sofriam, inclusive dos armênios. E quando esses senhores eles conseguem as vitórias, conseguem assumir o poder em 1908, os armênios comemoram, porque os seus aliados, os jovens turcos, que propunham coisas diferentes daquele sultão que ia massacrando o povo, os armênios apoiam e comemoram a vitória dos jovens turcos. Também conhecido pelo nome informal, mais bonitinho, de Comitê União e Progresso. É o nome do partido político dos jovens turcos. Só que em 1909, há um massacre contra armênios na cidade de Adana, provocado por uma briga trivial, uma briga entre armênios e turcos. Isso gera uma série de... gera um pogrom, de fato, contra os armênios na cidade de Adana, que mostra para os armênios que nem tudo estava tão resolvido. Que ainda havia um processo ali perigoso no cérebro da população, na mentalidade da população otomana, que os armênios eram os inimigos. Aqui é uma foto da cidade de Adana, do bairro armênio de Adana destruído. Mais ou menos 15 mil armênios foram mortos nesse ano de 1909. E, em 1910, uma ala radical desses jovens turcos, desse Comitê União e Progresso, assume o poder no partido e no Império Otomano. E essa ala radical, ela não mais vangloriava o otomanismo, né? Nós todos somos otomanos, mas ela pregava o turquismo. Nós todos somos turcos. Armênio é turco? Armênio não é turco. Judeu também não. Cisplagineses, assírios também não. Então, ou seja, ficou mais restrito. Quem manda somos nós, turcos muçulmanos. Armênios, assírios, judeus, gregos, não são os mesmos grupos que nós. Então, há essa polarização ainda mais forte e a ideia é que houvesse um pan-turquismo, ou seja, a unificação dos territórios turcos da Ásia Menor e Ásia Central, capitaneado por esses três senhores. Enver Pasha, o primeiro, Talat Pasha, ministro do interior, o principal arquiteto do genocídio armênio, foi ele que bolou toda a estrutura de morte dos armênios, e Cemal Pasha, ministro da marinha, e também prefeito de Constantinopla. E, eu não estou me entendendo com o scroll aqui do notebook, Ziegol Kap, que era o principal intelectual, era o principal ideólogo dos jovens turcos, e uma de suas formulações era essa: os turcos são super-homens imaginados por Nietzsche. Uma nova vida nascerá do turquismo. Ou seja, o escritor que escrevia em jornais, escrevia livros para dar o subsídio teórico ali às formulações excludentes desse grupo. Então aqui é uma visão do pan-turanismo ou pan-turquismo, né? Todos esses povos seriam povos de origens turânicas ou turcomanas, né, anteriores aos turcos, e eles deveriam ser unificados num grande país, né, a pan-Turquia. E vocês podem ver aí, eu espero que sim, que há uma faixa mais escura que é a Armênia. Ou seja, é o único povo no meio desse ideal pan-turquista. Os armênios que não são turcos, né, são povos aí indo-europeus também. Aqui já vindo para dentro do genocídio propriamente dito, no início dos anos 10, a crise do Império se aprofunda. O Império sofre grandes derrotas nos Balcãs, perde cerca de 25% do seu território, e esse 25% era a parte mais importante do território, e mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então, esse pan-turquismo ele cada vez cresce, como se aparecesse a solução para o genocídio, para a crise que o Império estava vivendo. Quando os Balcãs se tornam independentes, os armênios se tornam a maior minoria dentro do Império. Então eles são agora os inimigos. E o receio era, como eu disse, que os armênios se tornassem independentes também e assim acabasse o Império. As duas partes do Império iriam ruir. Os armênios ocupavam essa região aqui, chamadas as 6 províncias, os 6 vilaretos armênios, região oriental do Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial é deflagrada em 14, e o Império Otomano ele entra ao lado do Império Alemão, antigo aliado, como eu disse, financiou muita coisa do Império Otomano, e ao lado também do Império Austro-Húngaro, contra Grã-Bretanha, França e Império Russo. E a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, apareceu como uma oportunidade para o Império Otomano recuperar os territórios perdidos nos Balcãs e reverter a crise que vinha vivendo.
E essa situação de guerra total provocada pela Primeira Guerra Mundial permite mobilizar os esforços para exterminar os armênios e associar isso aos inimigos externos. Isso é importante dizer. Genocídios frequentemente acontecem em períodos de guerra, porque há uma desculpa para matar, envolvendo todo ali o processo de guerra. Nós estamos em guerra e eles são nossos inimigos também. Então, é uma cortina que é jogada para tampar que aquilo é um genocídio, não tem nada a ver com guerra. Né? O perpetrador tenta associar os dois fenômenos. Eles morreram porque fazia parte ali do esforço de guerra. Os armênios cristãos eram tidos como aliados das potências europeias, inimigas na guerra, e havia o grande medo da Armênia se tornar independente com apoio russo. Em janeiro de 1915, os homens armênios são mobilizados para o exército, são tirados de suas cidades e chamados a servir o exército otomano. E lá eles são desarmados e realocados em batalhões de trabalhos forçados. Eles saem de suas casas pensando que vão para o front de batalha, mas quando na verdade vão para batalhões de trabalho escravo, para construir estradas, enfim, fazer esse tipo de trabalho braçal até que de fato morressem. Em 24 de abril de 1915, cerca de 250 armênios são presos em Constantinopla, capital do Império. E não eram 250 armênios aleatórios, eram os intelectuais e líderes da comunidade armênia do Império Otomano. Então, uma tentativa de decapitar a comunidade. E no interior do Império, Constantinopla capital, no interior, grupos paramilitares foram organizados pelo governo otomano para promover a deportação dos armênios pelos desertos da Síria e Anatólia. Importante dizer isso porque a principal forma de massacre de armênios foram as deportações. Chegava um oficial do exército otomano ou dessas forças paramilitares, organizava a população armênia em colunas, né, em grupos de pessoas, e falava para as pessoas que elas iriam andando até uma outra região onde elas poderiam ficar em paz, porque aquela região que elas moravam antes era uma região de guerra, enfim. Lógico que era desculpa. E essa forma de organização para deportar tinha vários porquês. O primeiro deles é que você tirava as pessoas daquela terra e depois colocavam outras pessoas ali, turcas muçulmanas. Então, é o que alguns estudiosos chamam de redistribuição forçada de renda. As pessoas tiram os cristãos inimigos dali e põem muçulmanos que precisam daquela terra. A segunda forma é matar esses armênios sem que, de fato, gastasse bala, munição, qualquer tipo de coisa. Os armênios vão morrendo pelo caminho, de fome, de sede, de inanição, de tanto andar no deserto. E o terceiro porquê é porque, à medida que eles vão andando e morrendo, os corpos vão ficando no meio do deserto e a areia faz o trabalho de enterrar. Então, você não precisa se livrar dos corpos. Né? Assim como Codiola mencionava aqui a dificuldade que era na Segunda Guerra Mundial para se livrar dos corpos judeus. Os otomanos resolveram isso deixando os armênios morrer por um caminho de deserto e deixando eles por lá mesmo. Aqui tem algumas fotos muito agradáveis. Um homem aqui já em situação bem de inanição, aqui um corpo de decomposição e várias colunas. E não, a maioria das fotos são colunas de mulheres e crianças e velhos, porque os homens tinham sido tirados das cidades e mandados para o exército antes, como eu disse para vocês, como uma forma de desarticular uma possível resistência armênia. Aqui são algumas rotas, né, as rotas de deportação. A maioria ruma para cá, deserto de Deir ez-Zor, que é a região de Alepo, que hoje infelizmente está sendo bombardeada, bombardeada não, mas em crise, aí há 2 anos, né, uma das principais cidades armênias do mundo, que está mais ou menos aqui. E aqui tem todas as rotas de deportação e todas as rotas de campos de concentração. Não como os campos de concentração nazistas, mas campos de concentração de acampamentos, de fato. Tem alguns pontinhos aqui na água, é lógico que não havia campo de concentração na água, né, no mar, mas está indicando que muitos armênios eram jogados no mar para que morressem afogados, e também isso acontecia nos rios, né? No Eufrates, que está mais ou menos aqui, e no Tigre, que está aqui. Aqui é muito importante, isso aqui talvez, eu estou aqui falando há 17 minutos, e isso aqui é a parte mais importante, podia ter começado por aqui. Mas enfim, esse mapa, esse gráfico, essa tabela, melhor dizendo, ela mostra como que o genocídio armênio foi uma tentativa de turquificar a economia otomana, que estava muito na mão de armênios, gregos e judeus. Então, exterminar os armênios não era apenas matar os armênios, era também tirar deles as terras, as propriedades, os negócios, para que isso viesse para a mão de muçulmanos. Aqui a gente tem uma tabela tirada de um trabalho fenomenal, que depois eu tenho referência se alguém quiser, que mostra a produção de algodão na província de Adana.
a produção de algodão pelo Jadaná era quase que inteira de armênios, certo? Também com a produção de cobre. Se alguém toca bateria, vai lembrar dos pratos Zildjian, marca de pratos de bateria. Ian, esse finalzinho Ian, é característico dos armênios. Então, Zildjian era uma empresa de cobre armênia do Império Otomano que até hoje sobrevive. Mas a produção de algodão armênia, a produção de algodão do Império Otomano, em 1914, ou seja, no ano da Primeira Guerra, essa produção estava em torno de 135 mil sacas. Em faros. Obrigado. Em 1915, essa produção cai para 15 mil. Em 1915 é o ano de início do genocídio armênio. É bem claro. Né? É bem claro que a morte de armênios mata também a produção de algodão do Império Otomano, assim como outros negócios. Lá em 1923, ou seja, quando a Turquia já existe, não é mais Império Otomano, agora é a República da Turquia, essa produção vem para 70 mil, ou seja, ela volta àquilo que era 1911. Mas quando ela vem para 70 mil, quando ela retorna a 70 mil, ela não mais retorna como uma produção armênia, mas aqui já é uma produção turca. Esse negócio que já foi turquificado, os armênios foram mortos ou deportados, e essa produção foi atrelada a turcos muçulmanos ou ao próprio governo da República da Turquia. Então, esse gráfico aqui mostra, essa tabela mostra muito bem como que o genocídio serviu para tentar reestruturar a economia do Império Otomano e tentar reestruturar a vida dos muçulmanos que viviam numa situação de pauperização dentro desse império. Além do mais, além do que, também aqui já chegando para o final da apresentação, aqueles 6 vilaretes que eu mostrei para vocês aqui atrás, me permitam voltar, eles foram também mantidos sob controle otomano. Isso aqui não virou Armênia, não virou território armênio. Então, mostra claramente que o genocídio foi um plano, sim, bem sucedido para que mantivesse a integridade daquela região do país sob domínio turco, domínio muçulmano, não sob domínio cristão, domínio armênio. A Primeira Guerra acaba em 18, a Armênia proclama sua independência com um território muito diminuto. Em 1919, há um tratado de Sèvres, que dá essa parte da Turquia para a Armênia. A Armênia atual é essa parte laranja aqui. Só que esse tratado, ele não entra em vigor porque Mustafa Kemal, depois conhecido como Atatürk, né, o pai dos turcos, ele nega o direito a esse tratado, ele fala que esse tratado não vale, e assina um outro tratado, que é o Tratado de Lausanne, 1923, que garante a integridade territorial turca, que mantém o mapa que a gente conhece hoje, e sepulta as pretensões armênias, que nessa época já era uma república socialista soviética, né, ou parte da Rússia bolchevista, então não tinha muita margem de manobra, de reivindicação territorial dentro da região, dentro da União Soviética. Então a Armênia hoje é essa parte vermelha aqui, a Turquia é essa parte verde musgo, sendo que a Armênia antigamente atingiu esse território que está grifado de vermelho, também essa partezinha daqui, e mais ou menos aqui, aleatoriamente, falando para vocês, esse tratado de Sèvres foi rasgado, ele deveria permitir à Armênia que daqui onde eu estou com o mouse para cá fosse território armênio hoje. Então mostra como que o genocídio ele não foi vitorioso para manter o Império Otomano, porque o Império de fato caiu e virou a República da Turquia, mas foi vitorioso sim para nacionalizar a economia otomana e para manter essa porção oriental sob domínio otomano. Então aqui para concluir, meu último slide, eu tenho 55 segundos. No início do século XX, o Império Otomano era um país decadente. E a entrada na Primeira Guerra Mundial foi uma tentativa do Império Otomano de recuperar prestígio, poder e território perdido nesses anos anteriores. Então, na minha opinião, o genocídio armênio ele foi um plano sistemático do Estado Otomano para evitar que o Império se fragmentasse de vez, perdendo um grande território, propriedades produtivas e bens vitais para a manutenção da economia otomana. Por isso, em certa medida, o plano foi bem sucedido, pois a República da Turquia manteve a unidade territorial da Anatólia, essa região que a Turquia é hoje, negando aos armênios o direito aos territórios orientais do Império, e também negando que tenha ocorrido um genocídio, ou que todas essas práticas que eu relatei de fato tivessem acontecido. Até hoje, a República da Turquia nega
o que aconteceu com os armenhos. Então era isso que eu tinha para falar. Eu ficaria feliz se a gente pudesse conversar depois no debate, se a gente tivesse alguma pergunta aí para dialogar um pouco mais. Muito obrigado.